Isso é motivo de honra e glória ao Senhor Jesus, por nós estarmos aqui reunidos para falar do amor, da grandeza e do poder de Jesus Cristo. Só Ele que nos dá essa oportunidade de nós reunirmos aqui essa noite, para nós glorificar e falar da Tua misericórdia, do Seu amor e do Teu poder. Aleluia, Jesus. E nessa noite que eu fui convidado aqui pela irmã Paula para trazer a palavra do Senhor, eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Marcos 7. E também após em João 8. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui agradecer. E também antes eu quero me apresentar, porque muitas vezes eu conheço os irmãos, mas muitas vezes não sabia nem que os irmãos era mesmo o caminho que a gente trilhava. Isso é muito prazeroso quando eu vi esses irmãos que eu conheço e não sabia que eles também tinham a mesma fé que a gente tem. Eu também sou evangélico ali da congregação Betel, Ministério do Seta, sou também ali auxiliar da Casa de Deus. E também o pastor Solano, eu pedi ele, eu vim debaixo da bênção do pastor Solano, ele mandou também a paz para a igreja, porque como a irmã disse, a gente precisa de obedecer os nossos pastores, e como a irmã foi lá, também foi debaixo da bênção do pastor Marcos, a gente ficou muito grato por receber a nossa irmã ali também. E nessa noite também eu quero aqui estar agradecendo a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha vizinha que acompanha nessa noite e pela vida de cada um de vocês que disponibilizaram para estar aqui adorando a Deus. Aleluia, Jesus. É Marcos 7. Aleluia, Jesus. Do 24 em diante. E João 8, 32 e 36. João 8, 32 e 33. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. E a palavra de Deus diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tíros e de Sidom. E entrando numa casa, querendo que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cujo filho tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, síria, fenícia, e da nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Aleluia, Jesus. João 8. Trinta e 36. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? 36. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, que nesta noite o Senhor pode tirar, Senhor Deus,
Deus, todos os maus pensamentos, ó Pai, toda distração da igreja, que nós possamos concentrar na Tua palavra, que nós possamos ser revestidos nessa noite, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor, que nós viemos aqui para Te adorar, mas nós viemos aqui também para receber de Ti nessa noite, porque Tu é o pão e a água, Senhor, que nós saciamos, que não vamos mais ter sede, o pão que não vamos mais ter fome, ó Pai, que nessa noite o Senhor fala para a Tua igreja, Senhor, aquilo que a Tua igreja precisa, que o Senhor possa usar-me, Senhor, como vaso na Tua casa, porque eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, ó Pai. Eu Te peço e agradeço em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, aleluia, Jesus. Irmã, eu fiquei muito grato quando eu recebi o convite da irmã, sabendo que é uma missão, que é uma tarefa um pouco árdua, porque trazer a palavra de Deus é um mandamento que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Mas nós sabemos que quando nós buscamos, que quando nós estamos diante da palavra, é uma responsabilidade para que nós trazemos uma palavra para que venha edificar a igreja e também edificar aquele que está diante da sua palavra, porque a palavra não é do pregador, a palavra é de Jesus Cristo, é ela que salva, é ela que cura, é ela que liberta. E a irmã, quando me convidou, falou: irmão, nós estamos iniciando uma campanha de 7 terças-feira, e o tema dessa campanha é rompendo as correntes. Eu achei muito interessante, irmã, porque nós precisamos de estar buscando a libertação, que muitas vezes nós pensamos que nós estamos na casa de Deus, nós estamos libertos, nós estamos libertos sim, mas a libertação é um processo contínuo, um processo que nós busca todos os dias, porque aquele que acha que está forte está fraco, e aquele que acha que está fraco está forte, porque a palavra de Deus é renovada, porque a palavra de Deus é pregada e também é para ser observada e cumprida. Porque nessa noite aqui, irmãos, todos nós, eu creio que precisa de libertação em alguma área de nossa vida, porque nós estamos aqui, mas talvez tem pessoa da sua família, tem pessoa que precisa de uma libertação, e você está aqui nessa noite para buscar a libertação, como ali aquele texto que nós acabamos de ler, daquela mulher ali de Samaria, aquela mulher que estava ali com a sua filha endemoniada. Aquela filha não tinha como ir até o nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando ela soube que Jesus estava ali, ela foi ao encontro de Jesus para que a sua filha fosse liberta. Quando ela chega ali aos pés do Senhor, ela prostra diante do Senhor, sabendo que ali estava a cura e a resposta daquilo que ela procurava. E quando ela prostra, Jesus ainda tira-se uma palavra com ela, porque os pães é para os filhos, não para os cachorrinhos. Mas ela disse: os cachorrinhos também comem da migalha que cai debaixo da mesa dos seus donos. Que humildade que aquela mulher teve. Nós precisamos de também ser humilde, mas nós precisamos de prostrar diante do Senhor, para que nós possamos receber o pão também de cada dia. Nós precisamos de ser libertos de muitas das coisas, porque Jesus quer que nós adore em espírito e em verdade. E ali quando aquela mulher prostra, quando ela fala que os filhos também comem das migalhas que caem, que os cachorrinhos também comem da migalha que cai, Jesus viu a fé daquela mulher e disse para ela: vá, a tua filha o demônio já deixou. E quando ela chega na sua casa, encontra a sua filha deitada na cama, já ali descansando, o demônio já tinha saído. E nessa noite eu digo para você, você também pode ser liberto pela sua fé, pela sua busca, porque Jesus Cristo é o único que pode dar libertação. Jesus Cristo porque é o único que pode libertar você das correntes, porque rompendo essas correntes, só Jesus pode libertar. Quando o pastor Marco aqui estava lendo ali em Atos 16, do 25 em diante ali,
Eu já tinha até marcado aqui esta passagem, eu recordando aqui aquela passagem, quando Paulo e Silas estavam ali naquela cidade, quando ele foi apanhado ali, aquela mulher andando atrás dele, aquela mulher adivinha, e quando Paulo expulsa aquele demônio de adivinhação, eles ficam indignados porque tiraram a renda deles, porque aquela mulher tinha um espírito mau de adivinha. E manda que prenda Paulo e prenda Silas. E eles acorrentaram, bateram em Paulo, bateram em Silas, mas eles não maldizeram dos nomes do Senhor. Ali eles foram presos, ali eles estavam amarrados ao tronco, ali naquela cadeia. Quando aproximadamente à meia-noite, eles começam a orar, eles começam a adorar o Senhor nosso Deus, eles começam a cantar hinos e louvor a Deus. Ali, quando vem um terremoto que treme todo aquele presídio, que cai ali, Senhor, as portas se abrem, as portas foram abertas, as correntes foram caídas, foi rompida ali naquela noite aquilo que prendia Paulo e Silas, porque o Senhor está com aquele que o guarda, o Senhor que está com aquele que ama e aguarda as suas palavras. Quando ali o carcereiro acorda, procurando, porque a porta tinha abrido, achando que os presos tinham todos fugido, mas Paulo, e ele lança da sua espada para se matar. Paulo brada bem alto: não faça isso, porque todos aqui estão, e ele ali quando abre, olha, todos ali, estava ali, sem ninguém ter saído daquela cadeia, mas Deus estava mostrando o poder da sua arma, que é o amor e o poder. Deus estava mostrando que o povo crente, aquele que obedece, Deus nunca deixa desamparado. Você pode ir para a cadeia, você pode ser jogado na cova do leão, mas você tem um Deus que zela por ti. Deus permite que aconteça, mas na hora Ele vem como socorro para te socorrer, para que te dê a vida e vida com abundância. Não é como o diabo que veio para matar, para destruir e para roubar, mas Deus tem vida e vida com abundância. E ali aquele carcereiro, quando viu aquilo tudo ali, ele já prostra diante de Paulo e Silas e já pergunta: como posso ser salvo? Ele crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa será salva. Aleluia. E ali ele creu, ele pega o Paulo e Silas e leva para a sua casa, e ali eles vão curar aquelas vergonhas que eles mesmos tinham abatido, e ali eles cuidando, e ali quando foi pregada a palavra, aquele carcereiro, aquela família foi batizada na presença de Jesus. É dessa forma que Jesus faz, porque nós precisamos de entender o poder e o agir de Jesus nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos passando por luta, muitas vezes nós estamos passando por tribulações, nós passamos a buscar coisas que muitas vezes estão desconectadas com a palavra do Senhor, mas quando nós voltamos o nosso olhar, quando nós voltamos para a palavra do Senhor, aqui nós encontramos refrigério, aqui nós encontramos a paz do que nós precisamos para as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Então nessa noite eu quero aqui encorajar vocês para não desistir dos problemas, das correntes que talvez esteja amarrando, porque todos nós passamos por tribulações, como o nosso irmão aqui disse, mas Jesus diz: tenha ânimo, porque eu venci. Porque Jesus venceu por mim e por você, que nós estava condenado, porque todos, como aqui em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destruídos são da glória de Deus. Mas Jesus desceu para morrer por mim e por você. Jesus desceu para nos libertar desse pecado que foi cometido, porque nós nascemos no pecado que veio desde de Adão e Eva. Jesus, sabendo que o homem, o ser humano, não era capaz, ele veio para morrer, para nos libertar. Então,
a primeira coisa que nós precisamos para ser liberto é preciso de nós reconhecer a necessidade da nossa libertação. Porque nós sabemos que a única fonte, o único meio da libertação é através de Jesus Cristo. Mas Jesus, Ele quer que nós identifique a nossa prisão, onde que nós estamos amarrados, onde Ele está aprisionado. Ele está pronto para nos soltar, Ele está pronto para balançar também os alicerces dessa prisão, porque a prisão não é só o cárcere, a prisão é o pecado. Essa é a maior prisão que um ser humano tem na sua vida. E o pior é que aqueles que não reconhecem, aqueles que não obedecem, porque nós sabemos que nós somos pecadores, mas nós não podemos ser praticantes do pecado, porque Jesus nos deu essa oportunidade, dessa salvação de graça, porque Ele morreu por mim e morreu por você. E aqui nesse segundo ponto também, eu quero aqui colocar para os irmãos, de João, buscar Jesus como fonte, a única fonte de libertação, porque muitas vezes, nós achamos que nós conseguimos libertar. Quantas vezes você está no pecado, você está ali amarrado, atrelado com o pecado, você fala: eu não vou beber mais álcool, eu não vou fumar mais droga, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais trair a minha esposa, o meu cônjuge, a minha... E quando você menos espera, você volta a praticar. Você não é capaz se não for através de Jesus Cristo. E eu quero encorajar você nessa noite para declarar para Jesus Cristo a sua necessidade. Onde está a tua prisão? Porque essa campanha, ela tem propósito. Se ela foi levantada na casa do Senhor, porque o Senhor tocou no coração da irmã ou do irmão que idealizou essa campanha de libertação, porque ele sabe onde que as correntes estão amarradas, mas precisa de você colocar diante dele, precisa de você colocar e saber que ele é o único que pode te libertar, que pode te salvar dessa prisão, porque ele é o único que pode romper, irmã, essas correntes mar, que muitas vezes nós não percebemos. Eu fico ali também olhando uma passagem muito interessante aqui na palavra de Deus. Uma mulher que andava curvada, mas essa mulher, o que eu achei tão interessante, tão importante na vida dela, que ela, sendo possuída de um espírito de enfermidade, ela não parou de ir na casa do Senhor. Ela continuou indo na casa do Senhor. E um dia, nessa ida na casa do Senhor, ela encontra com Jesus pregando na sinagoga. Quando Jesus olha para ela, Jesus comoveu com aquele estado. Ela tinha 18 anos que andava encurvada, de modo algum ela poderia se endireitar, porque o espírito de enfermidade assolava, porque o espírito de enfermidade acorrentava. Mas Jesus fala para ela que ela ia ser curada, que ela foi curada na mesma hora, ela se endireitou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nessa noite, muitas vezes você está passando por um processo, você talvez não está entendendo qual é o processo que você está passando. Muitas vezes nós passamos por processo de doença, de enfermidade, de escassez. Mas muitas vezes é o inimigo que está trazendo esse processo para nossas vidas.
Mas como pode? Porque eu sirvo a Deus. Jó servia a Deus. Jó era amigo de Deus. Mas Jó passou por grande sofrimento, por grande perda. Jó perdeu tudo. Mas ele teve a humildade de falar: Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Você vê como que é o homem que serve a Deus, o homem que teme a Deus. E não é diferente com aquela mulher, porque nós podemos estar no fundo do poço, mas a única direção que nós possamos olhar quando nós estamos no fundo de um poço é para cima, é para Cristo. Quando eu elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Da mesma forma é quando nós estamos caídos. Nós não podemos olhar para nós. Olha para Jesus. De onde vem o seu socorro? É muito importante nós saber que nós somos dependentes. Nós somos dependentes dos misericórdias de Jesus Cristo. Mas o profeta, lá no profeta Isaías diz: eu estou com meus ouvidos abertos e com as minhas mãos estendidas. Pega na mão de Jesus, assegura que Ele te traz ali do lodo e coloca em terra firme. Ele te traz da cadeia, te coloca em liberdade. Ele te tira da onde você está atolado no lamaçal do pecado, para glorificar o nome dEle. Isso é muito importante quando nós reconhecemos, porque Jesus, Ele ainda hoje está trabalhando por mim, está trabalhando por você. Lá em João diz: não pequeis, mas se pecais, lembre que tem um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo. Por isso que nos dá ânimo todos os dias. Nós estamos aqui buscando, sabendo que tem alguém advogando, alguém intercedendo por mim e por você. Porque muitas vezes, conscientemente ou conscientemente, nós pecamos. Mas nós temos um advogado para que advoga nossas causas diante do Pai. Porque todo olho verão, todo joelho se dobrarão e toda língua se confessarão diante dele. Então, quando nós sabemos disso, nós precisamos de andar na presença de Deus. Nós precisamos de buscar a Deus. Aqui também eu quero fundamentar em Atos 3:19, arrependei-vos, pois é conveniente vós, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Arrependei. Mas arrependimento, irmão, não é remorso. Arrependimento é renúncia. Arrependimento é aquilo que você fez, você não faça mais. Isso é arrependimento. Aquilo que você fala que você arrependeu e você continua fazendo, você não arrependeu. Você teve remorso. Mas aquilo que você arrepende, pastor, irmã, irmãos, aquilo você não pratica mais. Quando você lembra daquilo, o seu coração dói. Quando você lembra daquilo, você lembra o que Jesus fez por mim, fez por você. Porque Ele morreu por mim, por você, por esses pecados. Então, se nós pecamos, vamos arrepender. Se nós magoamos o irmão, vamos pedir perdão. Se ele nos magoou, perdoa ele. Porque nós precisamos de entender o arrependimento. Porque não basta nós somente disser que nós arrependemos. Porque o arrependimento é profundo. Ele que venha nos dar um refrigério também.
E também aqui eu quero fundamentar em Efésios: renuncie toda ligação com o pecado. Em Efésios 4, 22 e 24, que diz assim: que quando aos tratos passados vós despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência e do engano, e vós revista do novo homem, que segue segundo Deus é criado e em verdade, justiça e santidade. Renuncie o pecado. Se alguma coisa está trazendo você a pecar, renuncie. Se você tem um vício, se você não consegue, você não frequenta aquele mais lugar, renuncie. Se alguém faz o convite, não vá. Se aquele celular tem um contato que talvez está trazendo o pecado para você, apaga aquele contato. Renuncie àquilo que te traz a morte. Renuncie, se liberte. Porque nós precisamos de renunciar. Mas não, alguém me chamou e eu vou sair, eu vou para o barzinho, tem uma mulher bonita, tem um homem bonito, me chamou para sair, eu vou sair. Renuncie. Fale que você serve a Jesus Cristo. Seja liberto. Porque nós precisamos da libertação. Jesus diz que é melhor você entrar no reino de Deus sem um olho e sem uma mão, do que entrar no inferno com o corpo inteiro perfeito. Por isso que nós precisamos da renúncia. Nós precisamos de entender o que Deus faz nas nossas vidas. Mas nós precisamos de fazer algo conveniente com a sua palavra. Porque a renúncia requer de nós também atitude. Requer de nós também decisões. Porque Deus não vai obrigar você a renunciar. Deus não vai te obrigar a nada. Você tem o livre-arbítrio. Só você não tem é o poder da liberação sem buscar a Jesus Cristo. Você pode até pecar pelo seu livre-arbítrio, mas você não tem a força suficiente se você não buscar a Jesus para tirar as algemas que te aprende naquilo ali. Porque nós precisamos de ser revestidos, nós precisamos de ser renovados, porque aquele velho homem que ali morreu tem que ser renovado. Quando você aceitou Jesus, você é nova criatura para adorar o nosso Senhor. Isso nos dá ânimo para que nós possamos cada dia mais buscar o nosso Jesus. Porque a palavra de Deus também aqui em João 8, 32, onde a gente leu, onde aqui também está falando de João 8, 32, e conhecerei a verdade vos libertará. Que palavra bonita. Porque da hora que você conhece a verdade, você vai obedecer a palavra do Senhor. Você vai amar também o seu próximo. Você vai fazer coisas agradáveis ao Senhor, porque você está liberto. Nessa palavra muitas vezes o ímpio fala para nós que temos liberdade. Eu tenho liberdade de beber, eu tenho liberdade de ir à festa, eu tenho liberdade de curtir. Vocês crentes não têm, é engano. Nós que temos a liberdade, porque ele está preso, ele está acorrentado pelo inimigo. Nós que temos liberdade de adorar, nós que temos liberdade de falar do amor de Jesus Cristo, nós que temos liberdade de fazer o bem, nós que temos liberdade de estar aqui nessa noite, testificando o que Jesus fez na minha vida, na vida de cada irmão. Isso que é a liberdade, não é ser preso ao pecado, porque aqui o pecado, talvez ele
tem o sintoma de doce, mas no final ela é amarga. Porque eu também sou pecador, mas graças a Deus não sou praticante, mas também já tive lá. Quando você termina de cometer um pecado, vem o arrependimento. Por que eu fiz? Não faço mais. Não quero fazer. Mas para isso não acontecer, revista da palavra. Como essa palavra, guarda ela dentro do seu coração. Porque essa palavra é que salva. Essa palavra é que cura, que liberta, que rompe correntes. É a palavra de Jesus Cristo. E aqui também eu quero fundamentar aqui em Gálatas: permaneça na libertação. Não saia da libertação. Nós precisamos de permanecer na libertação. Porque quando você está na libertação, você está liberto. Mas se você não der lugar ao inimigo, o inimigo, como diz lá em 1 Pedro 5:8, que o diabo anda de redor, rugindo, bradando como leão. Sabe para quê? Para tragar aqueles que estão dispersos, aqueles que não estão conforme a palavra de Deus. Não dê brecha ao inimigo, não deixa que ele te trague. E também nesse mesmo conceito aqui, eu olhando em Mateus 12, do 43, decorre ali, que quando um espírito imundo sai de um homem, ele percorre distância, lugares áridos, para buscando descanso. Mas ele não vai encontrar descanso, ele vai voltar. E ele voltando, ele encontrando a casa vazia, ele encontrando a casa varrida, a casa ali mobiliada, sem o cuidado da libertação, ele não vem só, ele vem com mais 7 demônios pior do que ele, o primeiro. E aquele homem vai ser arruinado. Então a libertação é um processo contínuo. A libertação é todo dia que nós precisamos de buscar. Porque senão o inimigo pode voltar. Quando o irmão sai da igreja, irmão, não é fácil retornar. Sabe por quê? Que a força do mal está apoderado. Não é mais só um, mas é milhares de demônios para não deixar. Então é importante, quando abre uma campanha de libertação, que os irmãos, nós aqui possamos nos entender o processo de uma libertação. É um processo contínuo, dia a dia, porque o inimigo está de redor para nos tragar no vacilo, naquele momento de distração. Ele está pronto para que possa tragar a vida daqueles que não vigiar. Aleluia, Jesus. E aqui eu quero concluir também essa noite, trazendo uma conclusão. A verdadeira libertação é quando seguimos passo estabelecido por Deus. Não é algo que conquistamos por mérito humano, mas por uma entrega total a Jesus Cristo. Amém? Se o irmão puder, o pastor permitir, eu quero orar pela igreja. Eu peço ao irmão que louva o Senhor mais uma vez, enquanto nós vamos orar. Eu peço à igreja de pé. E se a igreja sentir a necessidade, eu peço que a igreja venha aqui até a frente. E eu quero, com a permissão do pastor, mas da missionária,
pedir que o pastor e os seus obreiros também ore e coloque a mão sobre essa igreja nessa noite, onde vamos estar orando, fazendo uma corrente de oração para romper a corrente nessa noite. Aleluia, Jesus. Enquanto o irmão vai louvar, nós vamos aqui orar nessa noite por cada irmão que nessa noite se encontra aqui, ó Pai.